Dan, bola tua. Tem aqui uma série de ouvintes aqui, ó, liderado pela Carly Cordeiro, que querem perguntas pessoais aqui, dia a dia, construção, Esse é o formação, meu concurso. lugar. Então a bola é tua. Então, eu queria perguntar para o senhor qual é a principal qualidade que o seu trabalho tem que ter, como o senhor se formou e o que são várias juntas, né? Então, qual a principal qualidade, o que é que o senhor recomenda, indica a quem queira seguir esse caminho? E aí, um adendo da minha curiosidade eu vi uma entrevista do Obama outro dia, onde ele fala que ele se preparou e tudo mais, ele foi ser presidente e ele tinha receio de encontrar os líderes do mundo, dele não ser capaz, de alguma maneira, de conversar com pessoas tão importantes e lidar com essa pressão e tal. E daí ele entrou nas reuniões e foi percebendo que as pessoas não eram assim tão fantásticas ou tão difíceis. Eram pessoas normais. Ele falou: esse daí, no final, nem é grande. Tem uns que não são tudo aquilo. Blá, blá. Então eu queria perguntar para o senhor também quais são os líderes que o senhor tem encontrado que mais te impressionaram e, se possível, os que mais te decepcionaram, pessoalmente, né? Ali, Bom, no para jantar, ali, resumir, no filé mignon, entre o filé mignon e você percebe que o cara não, entendeu? Ali na intimidade. começando pelo fim, né, eu acho que há uma carência de líderes hoje no mundo, né? Você vê a crise na Europa, você não tem uma liderança Verdade. expressiva. Aqui na América Latina, a mesma coisa, né? O Lula aparece muito pelo peso do Brasil, entendeu? Como eu mencionei, não é o governo de turno que aparece fora, o protagonismo é por causa do Brasil. No exterior, eu acho que líderes como a Margaret Thatcher, como o Kennedy, o De Gaulle, não existem mais, né? Você tem uma carência muito forte de líderes. E, como você diz, o trato diário dos diplomatas, né? Porque são dois tipos de trabalho, né? O embaixador tem um trabalho de contato pessoal, até o trabalho que é trabalho, né, que é visto fora como uma coisa social, coquetel, isso tudo é trabalho. Você está trabalhando ali, obtendo informação, fazendo contato, sempre pensando em ampliar o horizonte, né, do seu país, onde você está credenciado. Então, o trabalho dos outros funcionários da embaixada, mas na maioria das vezes, são trabalhos de acompanhamento, de contatos com a academia, com o Congresso americano. Eu dediquei muita parte do meu tempo lá em Washington no Congresso americano. O Congresso é uma fonte importante de informação e de pressão, né? Era, agora com o Trump é diferente, isso está mudando, né? Mudou, aliás. Mas no trabalho diplomático, essa diversificação com a academia, né, com a sociedade, isso tudo é muito importante. Do lado de fora fica parecendo que é uma coisa superficial, que é uma coisa social, quando na realidade esse é um trabalho diário, né? Para vocês terem uma ideia, quando o embaixador sai do posto, ele faz um relatório, né, de gestão. No relatório de gestão que eu fiz lá em Washington, quando saí, eu registrei que durante os meus quase 5 anos lá, eu recebi quase 3.000 pessoas na embaixada, em café da manhã, almoço e jantar, e reuniões. Quer dizer, esse é o trabalho, né, do diplomata hoje, porque, como eu disse, não é só informar, hoje você tem que analisar. E para você conhecer os problemas, as tendências, você tem que conversar com as pessoas, né? E para responder ao começo da tua pergunta, eu me formei em Direito, depois fiz um mestrado, passei no Rio Branco, fiz um mestrado na London School of Economics e me dediquei uma boa parte da minha carreira, mais de 30 anos, nessa área econômica e comercial. Eu fui o primeiro coordenador do Mercosul, fui secretário de integração do Itamaraty, econômico, financeiro, e teve uma especialização. A maioria dos diplomatas faz isso, se especializa em alguma área. E o que está faltando agora no Brasil, eu acho, é uma especialização por região. Os países, né,
desenvolvidos, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, eles têm pessoas especializadas em América Latina, especializadas em África, especializadas em Ásia, em Rússia, em China. Nós aqui estamos começando, né? Poucos diplomatas falam chinês, falam russo, mas está começando. Eu acho que a tendência vai ser essa, né? Uma especialização por região para poder melhor exercer as suas funções, né? Além de você ter um grupo de diplomatas que é especializado na área multilateral, né? Outros na área cultural, enfim, há uma Mas diversificação. quando apaga a câmera, quem é mais legal, o Putin ou o Macron? Olha, é diferente, né? O Putin tem uma visão da Rússia muito de Rússias, né? Aham. Da Império. mãe Rússia, né? De grandes ações. E ele declarou, né, que o maior problema da Rússia foi o fim da União Soviética, né? Ele falou isso, quer dizer, Verdade. ele tem consciência, né, do poder que a União Soviética teve e depois a falência da União Soviética. No caso do Macron, o Macron quis fazer algumas reformas na França e não conseguiu. Você sabe que todas as reformas que ele tentou fazer, da Previdência, ele não conseguiu. Então, e hoje há uma histeria, né, na Europa, na minha visão, de que a Rússia pode atacar a Europa. Então, fica o Macron, fica o alemão, fica o inglês falando do perigo da Rússia e tal. A Rússia não consegue ganhar da Ucrânia, como é que vai invadir a Europa? Não, não, acho muito difícil. E hoje há grupos na Rússia, né, que apoiam o Putin, mas que têm visões diferentes, né? A Rússia uma sociedade complexa, né, muito Sem dúvida. diversificada, e o Putin representa um pouco isso, né? Desculpa, só para Qual foi provocar a a primeira última. embaixada que o senhor serviu, só de curiosidade? Eu não escutei. Qual que foi a primeira embaixada que o senhor foi? Olha, a minha primeira embaixada foi eu fui representar o Brasil na Associação Latino-Americana de Integração, da ALAD, que Uhum. é uma organização regional que negocia a parte econômica, os acordos comerciais, todos em Montevidéu. E quando foi negociado o Tratado de Assunção, né, que criou o Mercosul, eu ainda estava lá. Eu voltei logo no começo para assumir o Departamento de Integração para cuidar do Mercosul, mas enquanto eu estava lá em Montevidéu, para vocês terem uma ideia, eu passei uma semana rubricando 5.000 páginas do Tratado de Assunção com todos os seus anexos. Pô, loucura. Fala, Dan, desculpa, te cortei aquela hora. Não, era rapidinho, a pergunta simples, se o senhor pudesse escolher uma pessoa, para um líder que o senhor tenha conhecido e que a gente conheça, para fazer um jantar na sua casa, para conversar por 1 hora, quem seria? Olha, apesar de tudo que aconteceu, um líder que me impressionou, porque eu estava lá, era o Tony Blair. Ele tinha uma ligação muito grande com o Fernando Henrique, mas depois ele cometeu um erro muito grande, que foi apoiar a guerra do Iraque, apoiar o Bush, né, numa Uhum. guerra sem o menor sentido no Iraque. E aí ele caiu, mas agora estão ressuscitando, porque ele faz parte Sorga desse Paz, né? mecanismo da Sim, paz lá exato. de Gaza. Eu acho que ele era uma pessoa que eu conheci, ele esteve lá na embaixada para conversar com o Fernando Henrique, era uma pessoa que tinha uma visão, né? Ele mudou a filosofia, né, com a renovação do Partido Trabalhista, de trabalho lá da Inglaterra e tudo, e deu um grande realce à Inglaterra. Depois cometeram o erro de sair da União Europeia e a Inglaterra está na situação de hoje, né, que prende até o Peter Mandelson, né, que foi também o ministro, quando eu estava lá, ele era o ministro da Indústria e Comércio da Inglaterra. Quer dizer, então, e ele foi um dos líderes que ajudou o Tony Blair nesse começo do governo trabalhista lá em Londres.